Boa noite. Começa agora a Sabatina TV Guará, Rádio Universidade. Muito bem, informamos ao telespectador que protocolamos no Tribunal Regional Eleitoral as regras da sabatina, que foram discutidas e aprovadas em reunião com representantes de candidatos e coligações. As regras são bem simples, são 3 blocos de 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, fazemos uma mesma pergunta para todos eles. Depois, os temas são livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, canal 21, quem tem assinatura da TVN, canal 23 para quem é assinante da NET, pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo portalguará.com ou mesmo ir direto no site e assistir tudo ao vivo em todo o Maranhão. Então participe através de nossas redes sociais. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio, na presença de todos os representantes. Hoje continuamos a rodada com os candidatos ao Senado. E a entrevistada de hoje é a candidata Elisiane Gama. Conheça um pouco da história dela. Elisiane Gama tem 41 anos. É formada em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão. Foi eleita deputada estadual em 2006 e 2010. Na Assembleia Legislativa se destacou como defensora da causa da criança, adolescente, mulher, idoso e também dos direitos humanos. Presidiu a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi candidata à Prefeitura de São Luís em 2012. Em 2014 foi eleita deputada federal. Hoje nós continuamos com o nosso time representando a TV Guará. Nós temos Natanael Júnior, Marcos Saldanha e a Rádio Universidade representada por Adalberto Júnior. Só uma explicação, ontem nós anunciamos que o candidato de hoje seria o Alexandre Almeida, e de fato seria, porém um acordo entre ele e a candidata Elisiane Gama, o que seria bom para os dois, eles trocaram, e como foi um acordo entre eles, não faz diferença para a TV Guará. Então hoje nós recebemos a candidata Elisiane Gama. Seja muito bem-vinda à TV Guará, candidata. Muito obrigada, Geraldo. Eu quero dizer que para mim é uma honra estar aqui num debate muito importante, que é acerca dos problemas do Maranhão na representação do Senado. Aliás, a TV Guará dar uma contribuição muito grande para o Maranhão quando abre o debate, não apenas em relação ao Senado, mas em relação ao governo, dando oportunidade para que o telespectador, para que o maranhense possa conhecer um pouco mais da sua representação. Então a gente está aqui no debate naturalmente de alto nível, não é, com você, com meu colega Adalberto, né? Marcos Saldanha, Natanael, que aliás são colegas meus de caminhada do jornalismo, né? Adalberto, aliás, foi colega da Universidade Federal do Maranhão, e eu estou aqui à disposição de todos vocês. Eu seria aquilo que vocês chamam de tio, né, candidata? Mas, por falar em Senado, por que a senhora quer ser senadora pelo Maranhão? Primeiramente, Geraldo, eu sou deputada federal hoje, fui 2 vezes deputada estadual, e fui eleita na última eleição a deputada federal mais votada e única mulher pelo Maranhão. Eu vejo que a política ela não é um espaço de eternização do poder. Você dar a sua contribuição naquele determinado momento, tempo, época, contribui para o seu estado e sai dando oportunidade para que outros possam chegar e também dar a sua contribuição. Em cima disso, eu fui 2 vezes deputada estadual, como foi colocado aí, eu tive uma atuação muito voltada para a criança, para o adolescente, para a mulher, para as minorias, para os excluídos do Maranhão. Em seguida, vim para a deputada federal, dei a minha contribuição em Brasília a partir da minha atuação nas várias comissões onde eu tive a oportunidade, e hoje recebi o convite do governador Flávio Dino para trabalhar na defesa do meu estado. Eu ocupei esses 2 espaços, deputado estadual e federal, e vejo que estou hoje preparada para representar o meu estado no Senado como parceira do governador Flávio Dino na busca de muito mais investimentos para o estado do Maranhão. Aliás, a função, as prerrogativas do Senado, além de aglutinar
as prerrogativas do deputado federal, ele tem aí uma força muito preponderante do ponto de vista da articulação política na busca orçamentária para que o Estado possa ter muito mais recursos e dinheiro e possa trazer o seu desenvolvimento. A Câmara dos Deputados que representa o povo, você pega, por exemplo, São Paulo, tem aí 70 deputados federais e o Maranhão tem 18. Quando você vem para o Senado, você tem 2 estados, um gigante do ponto de vista econômico e também pela sua população, e pega o Maranhão, que é um outro estado menor do ponto de vista econômico, mas no Senado eles estão conversando de igual para igual. Você tem 3 senadores em São Paulo e 3 senadores no Maranhão. Ou seja, é no Senado que você tem a oportunidade de brigar de igual para igual para que o investimento, os grandes recursos financeiros, de fato, possam chegar no Maranhão. Aliás, é dentro do Senado que as grandes operações de crédito acontecem, não é? Toda a política de endividamento que trata da questão orçamentária passa pelo Senado. Então, me sinto hoje preparada como mulher que defendo o meu Estado do ponto de vista da representação popular, possa estar ao lado do governador para que a gente possa estar continuando tendo o que a gente tem acompanhado no Estado, que é o desenvolvimento do Maranhão, os investimentos nos mais variados setores. Candidata, eu gostaria de abrir a rodada desse bloco, aproveitando esse gancho da senhora falar da importância do Senado. O eleitor brasileiro, de uma forma geral, negligencia esse cargo, que são 8 anos, né, o dobro do que tem um deputado federal. E a minha pergunta vai um pouco no que a senhora está falando, porque eu lembro de ter lhe entrevistado quando a senhora tentou para deputada federal. Eu falei, por que a Câmara Federal? Você falou, Marcos, já cumpri minha missão como deputado estadual. Não quero, vou tentar federal. E as pessoas tinham dúvida, a senhora fez uma boa votação. A minha pergunta ainda é nesse sentido. Quando foi que a senhora ali pensou, não vou para federal, não vou para Senado? É ali que eu vou tentar, é ali que eu acho que é o momento agora. Eu vejo que a representação do Senado hoje, eu não tenho nada, eu acho que as pessoas experientes, elas são muito importantes, não é? Mas não é simplesmente pela questão de ter uma determinada idade, mas por ter já contribuído no máximo, na exaustão, não é, do ponto de vista de tempo, não é, do que está realmente no Senado. Nós temos um dos candidatos que tem 32 anos de atuação já no Senado. Ou seja, se já fez o que poderia ter feito realmente pelo nosso Estado. Então, eu acho que cada um de nós que se propõe a ocupar um cargo público, ele tem que se doar no seu limite de atuação para que essa contribuição de fato possa acontecer. Isso se deu naturalmente depois dos últimos processos eleitorais, mas 2016, quando a gente esteve no debate com o governador Flávio Dino, apresentamos uma proposta do ponto de vista partidário, o PPS, que levantou num primeiro momento essa bandeira, no debate com a direção nacional do partido e internamente com os membros do partido, compreendendo que nós, enquanto mulher, poderíamos estar numa plataforma de atuação muito mais ampla, muito mais profunda e trabalhando nesse viés, não é? Que é exatamente o viés da busca dos grandes projetos para que a gente possa estar no Estado. Agora, eu te colocaria um fato concreto, imediato. Eu, em Brasília, coordenei uma comissão externa de políticas voltadas para o entendimento do porquê da suspensão da refinaria Prêmio 1 no Maranhão e a Prêmio 2 no Ceará. Os dois, Saldanha, foram investimento da ordem de 40 bilhões de reais, eu não diria investimento, mas uma dotação orçamentária para que esses 2 grandes empreendimentos pudessem acontecer no Maranhão e no Ceará. No Maranhão nós chegamos a ter um investimento da ordem de 3 bilhões de reais, 2 bilhões e 600 milhões de reais, que eu não diria investimento, mas um desperdício de dinheiro público que foi feito basicamente ali na parte básica, não é, da terraplanagem para recebimento dessa refinaria. Lá no Ceará, nós tivemos um investimento de quase 800 milhões de reais. Nós criamos essa comissão e tentamos entender o porquê da suspensão. A gente, é claro, chegou à conclusão de que tudo isso se deu por uma decisão meramente política eleitoreira que se deu lá atrás, não houve nenhum tipo de responsabilidade em relação aos estados. Se nós tivemos depois uma aprovação que foi feita pelo Orçamento Geral da União, esse recurso, ou melhor, o projeto deveria ser levado adiante, não é? Deveria realmente ser aplicado. Nós tivemos a suspensão. E o que foi que aconteceu? Você tem uma aprovação desse recurso. E o recurso que foi aprovado, como eu coloquei, foi da ordem de 40 bilhões de reais. Nós lutamos para que esse dinheiro
pudesse continuar no Maranhão em outras áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura, mas não houve, na verdade, nenhum tipo de dedicação da bancada do Senado para que isso viesse a acontecer. Teria feito diferença? Teria feito totalmente a diferença. Você tem 81 senadores da República e você tem 513 deputados federais. Você imagina só que são 3 senadores. Os senadores, eles conversam com o presidente da República. Eles têm uma força muito grande para isso. Se houvesse uma ação deles concreta e houvesse, por exemplo, uma continuidade da decisão do Conselho da Petrobras de não aplicar as 2 refinarias, então vamos trabalhar para que esse orçamento que foi aprovado possa ser direcionado em outros programas, na saúde, na qualificação da juventude do Maranhão, e isso não se deu. Nós tivemos uma suspensão na sua plenitude e nem mesmo aquilo que nós já havíamos aprovado do ponto de vista orçamentário foi trabalhado pelo governo federal para que a gente pudesse ter outras ações do Maranhão. Ou seja, não há uma letargia, eu te diria assim, da representação do Senado hoje que nós temos. A gente não pode, por exemplo, analisar uma representação do Senado em qualquer um outro lugar apenas por uma ação figurativa. Olha, eu estou aqui e vou estar aqui bonito numa fotografia. Tem que ser muito mais do que isso. Você tem que buscar e, sobretudo, usar a sua força política para que realmente o nosso Estado possa acontecer. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos para ser aprovado no Senado um projeto, um financiamento da ordem de 150 milhões de reais da agricultura, que é um projeto com um banco internacional que deverá ser aprovado pelo Senado. Com a bancada que nós estamos tendo hoje, eu não sei se vai passar. Eu tenho dúvidas concretas sobre isso. Por quê? Porque não há uma parceria da bancada do Senado em relação ao governo. Não é simplesmente dizer que não é aliado político, mas o entendimento tem que ser aliado do Maranhão. Se você é aliado do Maranhão, automaticamente você trabalha para que esses projetos possam acontecer. Então, quando eu vi isso de forma muito concreta, eu vi a necessidade de a gente ter uma representação do Senado que de fato fale, represente e lute pelo ideal do Maranhão, que é colocar o Maranhão aonde ele deve estar, ou seja, um estado que tem uma potencialidade extraordinária, tem um PIB grandioso e que a partir de tudo isso que nós temos, nós possamos fazer o desdobramento, a partilha de tudo isso com a gente simples, a gente humilde desse estado, que aliás é o que o governador Flávio Dino tem feito. Ele tem feito um esforço sobre-humano para que isso possa acontecer num momento de profunda crise econômica. Candidata, nesse sentido, desse diálogo com o presidente, a gente tem que levar em consideração agora, neste momento, que pode haver um segundo turno e indo justamente Bolsonaro e o Haddad, PT. Como vai ser esse diálogo? Não vai ter um certo, possivelmente, a senhora sente que possa ter algum certo constrangimento de um lado com o Bolsonaro por conta de ser de um partido de direita e aqui, caso o governador se reeleja, né, PCdoB, e em relação ao Haddad por ser PT, por aquela velha questão do voto em Dilma, enfim, como é a sua visão sobre essa possibilidade agora, porque as pesquisas apontam isso? Adalberto, primeiramente a questão do processo eleitoral, ele é extremamente dinâmico. Por exemplo, nós tínhamos na semana da última eleição a então candidata Marina Silva com 38% das intenções de votos. Nesse momento, o Aécio, que era o candidato da época, que foi para o segundo turno, ele estava com algo em torno de 12%, 13% do eleitorado. E quando chegou num processo eleitoral, ele foi com a Dilma para o segundo turno. Então o processo eleitoral é extremamente dinâmico. Agora, independentemente disso, o que eu vejo é que esse diálogo tem que acontecer. A relação institucional, ela tem que acontecer. É por isso que nós temos um princípio constitucional de que os poderes são independentes, mas eles se relacionam de uma forma cordial entre si, porque essa relação é fundamental para o fortalecimento da democracia. Então, independentemente se você é do lado A ou do lado B, se você é a favor ou contra um determinado governo, o que você tem que fazer é se impor enquanto representante do povo e lutar por isso. Se vai ser o Haddad, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser a Marina Silva, se vai ser o Ciro, o presidente que for, eu como senadora da República, eu vou trabalhar e vou buscar sim
o que for necessário para que esse dinheiro possa chegar no Maranhão. Naturalmente que os palanques eles são montados durante o processo eleitoral e depois eles têm que ser desmontados. Você tem as suas divergências, as suas críticas, até às vezes você na oposição, você se posiciona, mas na hora de fazer o pleito você tem que correr para isso. Eu sempre fiz isso como deputada estadual aqui no Maranhão. Eu fui deputada estadual da oposição ainda com a então governadora, quando eu fui no meu segundo mandato, com a saída do Jadson, e depois fui e como sou hoje deputada federal, com o governador Flávio Dino. Então, eu sempre tive uma relação voltada para o entendimento do meu Estado. Fui presidente de uma CPI de combate à pedofilia com o governo contra, do ponto de vista dos nossos pensamentos. Mas nem por isso eu deixei de fazer a minha atuação, nem por isso eu fui na delegacia, que é uma responsabilidade do Estado, e nem por isso deixei de ter um resultado tão promissor que foi o combate a esse tipo de crime tão hostil no Maranhão. Então, para mim, independentemente do que isso possa acontecer, o que a gente precisa centrar é na defesa do Estado, é na defesa das pessoas. Deputada, a senhora votou a favor do impeachment da presidenta Dilma. Naquela ocasião, a senhora liderava as pesquisas de intenção de voto para São Luís. Era claro, público e notório por Maranhão ter tido aquela votação expressiva para a presidenta Dilma na eleição, que isso refletiria na eleição para prefeito. Foi uma decisão difícil, mesmo sabendo dessas implicações na eleição. A senhora manteve a posição. Foi uma decisão difícil? Como é que foi esse voto? Natanael, eu sempre votei, me posicionei, eu diria assim, numa linha de coerência, não é? Se você fizer um levantamento meu, da minha atuação parlamentar enquanto deputada estadual, nos meus 2 mandatos de deputada federal, você vai ver que o alinhamento foi sempre o mesmo, não é? Às vezes até divergindo do ponto de vista partidário. Teve a votação do impeachment, como teve a votação, por exemplo, dos 2 momentos de pedido de investigação do presidente Temer, por formação de quadrilha, corrupção passiva e obstrução da justiça. Nesses 3 momentos eu me posicionei claramente contra o presidente Temer e votei pela continuidade da investigação. Como eu votei contra a reforma trabalhista, porque da forma como ela foi apresentada na Câmara dos Deputados, ela não ia atender o trabalhador brasileiro, ao contrário, ela ia fazer o que a gente está acontecendo hoje no Brasil, uma desconstrução da CLT e automaticamente chegar ao que a gente está vivendo, que é um alto índice de desemprego. Por isso eu votei contra. Como votei contra a Previdenciária, porque quando você apresenta, por exemplo, o rombo das contas públicas bilionários, você esquece de dizer que 460 bilhões de reais de rombo hoje é exatamente uma sonegação fiscal das grandes empresas brasileiras, que, aliás, não são cobradas pelo governo federal. Então, o meu posicionamento sempre foi contra a corrupção, o meu posicionamento sempre foi a favor da defesa e do aprofundamento de qualquer tipo de investigação. Então, esse alinhamento de coerência é um alinhamento que eu tenho seguido na minha vida, como também eu votei contra em relação ao projeto do limite do investimento na saúde e na educação, que foi a lei do teto, e várias outras leis. Então, quem acompanha, como eu me posicionei contra quando o governo fez o perdão fiscal da ordem de R$1 trilhão em relação às petrolíferas brasileiras, ou seja, o governo perdoa dívidas bilionárias e tenta pesar a mão em cima do trabalhador, em cima do aposentado. Então, eu não poderia fazer diferente. Todos vocês que acompanham a minha atuação parlamentar, vai lá no site da Câmara dos Deputados e você vai ver que o meu alinhamento foi esse, é um alinhamento extremamente coerente, e é esse alinhamento que eu segui enquanto deputada estadual e também como deputada federal, e que eu seguirei enquanto senadora. Candidata, não sei se dá já nesse bloco, mas já eu faço acho que a vamos pergunta. para lá. Guarde a sua pergunta feitinha aí, Pronto. Saldanha, aqui. Como a candidata é boa de papo, vamos dar mais tempo para ela no próximo bloco. Ela responde a pergunta de Marcos Saldanha.